Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas. Vamos ver o que o Espírito do Senhor tem para ministrar nas nossas vidas, não é? Hoje é uma manhã de celebração, de trazermos à memória o sacrifício de Jesus, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E aquilo que nós vamos ler aqui retrata bem, não é? O que é que aconteceu com Cristo. Então aí 22 a partir do 39 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Isso daqui foi após ele celebrar, né, a última Páscoa com os seus discípulos. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: baixa um pouquinho a guitarra, senão interfere no neurônio, tá, gente? Por isso. Eles o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vamos fazer uma pergunta aqui, quem já fez essa oração? Eu já fiz essa oração. Senhor, ajuda o vaso, passa de mim, se for possível um negócio desse. Mas tá bom, Senhor, em lágrimas a gente fala o quê? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E então se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Pode fechar sua Bíblia. Jesus, ele foi aí para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, na verdade, ele estava no Getsemane. O Getsemane fica no Monte das Oliveiras, no pé do monte. E existem algumas curiosidades a respeito da oliveira. A oliveira, ela pode crescer em qualquer condição, seja na montanha, seja no vale, seja no meio das pedras ou em terra fértil. O seu desenvolvimento é lento e contínuo. Conta aí para quem está perto de você. Eu falei assim: o desenvolvimento da oliveira é lento e contínuo. E até mesmo as oliveiras doentes, elas podem dar novos ramos. Fala assim, não tem desculpa para a oliveira. Ainda que velhas, elas não deixam de lançar novos ramos e produzir frutos. Cada uma das oliveiras podem produzir em torno de 80 litros de azeite por ano. Fala assim, é azeite. É azeite. Então não é à toa que Deus nos compara com o quê? Com a oliveira. Não existe desculpa para não produzir. Ela pode se desenvolver em qualquer lugar. O seu desenvolvimento é lento, porém ele é contínuo. E não tem a desculpa de falar: não, já sou velho, já é hora de me aposentar, porque ainda oliveira, estando assim, ela pode atingir, gente, em torno de 2000 anos. Suspeita-se que lá no Monte da Oliveira, ainda hoje, pode ser que existam oliveiras do tempo em que Jesus foi lá e que suou sangue. Por quê? Porque ela dura muito tempo, então não há desculpa. Entenda que Jesus, ele em todo o tempo, ele vivia o quê? Cercado por pessoas, é ou não é? Quando ele foi pedir o barco do Pedro, o que acontecia? A multidão apertava ele, e ele precisava o quê? Resolver o seu problema. Quando a mulher toca na orla das suas vestes, que ela vai se arrastando, o que estava acontecendo? Jesus estava mais uma vez cercado de pessoas. Porém aqui no Getsemane, o que acontece? Ele leva alguns dos seus discípulos, deixa eles ali orando. Pedro
Pedro, Tiago e João, aqueles que viram a transfiguração, aqueles que viram a ressurreição da filha do Jairo. Porém, ele se distancia um pouco, larga o pessoal ali orando, fala assim: vigiem comigo, orem comigo, né? Para que eu seja fortalecido nessa hora. E a hora que ele volta, o povo está lá. Gente, dá vontade de bater, não dá? E Jesus dá uma bronca neles e fala assim: viu? Vocês não estão vigiando comigo? Vocês não estão orando comigo? Não, Jesus, tá, a gente vai orar. E Jesus volta daqui a pouco, encontra eles no maior do ronco de novo. Aí Jesus dá um chacoalhão neles e ele vai de novo. Na hora em que Jesus mais precisava, ele estava o quê? Sozinho. Se nós estivermos dispostos a seguir a Cristo, porque nós podemos frequentar a igreja, conta aí, fala assim: nós podemos frequentar a igreja, mas podemos também querer ser discípulos de Cristo. Fale, para querer ser discípulo de Cristo, fala, a gente passa por algumas prensas. Getsemane significa lugar de prensa, lugar aonde a oliveira, o fruto, né, da oliveira, a azeitona, ela é prensada. E o processo da prensa são 4 ciclos. A primeira prensa gera o azeite virgem. Esse azeite virgem, ele era usado para adoração. Ele era usado na casa do Senhor, não é? Então aquilo que nós, muitas vezes, como eu declarei aqui no domingo, na quinta-feira, em todo o tempo Davi bendizia o Senhor. Não somente no momento bom. Sabe quando a gente adora de fato a Deus? Fala assim, não é quando tudo vai bem não, mas é quando tudo está de mal a pior, que o coração está sangrando, que a gente está exprimido, esmagado, prensado. É nessa hora que sai a melhor adoração dos nossos lábios. É nessa hora que muitas vezes muitos preferem escapar da prensa e se falar não, e aí começa o que? A preguejar contra Deus. Deus, onde é que tu está? Que essa situação aconteceu comigo. Por que que esse mal? Se Deus fosse Deus na minha vida, tal situação não haveria de acontecer. O perfeito louvor sai dos lábios de uma pessoa que está sendo prensada. Fala assim, primeira prensa é a verdadeira adoração no momento adverso. A segunda prensa, o que ela gera? O azeite extra virgem. Que azeite é esse? Aquele que a gente vai lá no supermercado e a gente compra para usar na nossa alimentação. O extra, certo que tem uns agora que é meio contaminado, né, gente? Fala assim, extra virgem, não é aquele óleo barato chamado Maria, né? Aquilo lá não é nem considerado azeite, gente, misericórdia, é considerado óleo, não é? Mas tem algumas marcas que elas estão sendo reprovadas, por quê? Porque elas não são extra virgem, elas não são puras. Quando nós passamos pela segunda prensa, a nossa vida passa a ser o quê? De testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Nós já começamos o quê? A nutrir as pessoas com aquilo que Deus já nos transformou, com aquilo que Deus transformou, já nos moldou e já foi trabalhando na nossa vida. A gente já é capaz de falar, olha, eu já passei por isso, mas aguenta firme. Fala assim, aguenta firme na prensa, não é? Por quê? Porque depois a vitória vai chegar. Todo esse processo vai passar. Mas a gente tem o quê? Fala assim, a gente não pode fugir da prensa. Tem que ficar firme lá. A segunda prensa, ela é usada para iluminar a cidade. O azeite da terceira prensa era usada para as lamparinas que iluminavam. E o que Jesus declarou? Que não se pode esconder uma cidade que está iluminada sobre o monte. Da mesma forma, não consegue se esconder uma lamparina debaixo da cama. Tem como esconder? Então a gente não precisa se preocupar em brilhar, porque quando a gente tem luz, o Senhor faz com que a gente seja colocado nos lugares altos para iluminar. A terceira prensa tem o poder de fazer isso na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos de fato eliminando, não é? Nós vamos eliminando as impurezas e deixando o quê? O nosso melhor. Olha aí para quem está perto de você e fala assim, 80 litros por ano. Fala assim, não reclama da prensa não, porque o Pai
está querendo buscar azeite de você. E existia ainda uma quarta prensa. Fala assim, meu Deus. Fala, ainda tem uma quarta prensa. Estou te falando que tem uma quarta prensa para você não achar que você vai ser prensado uma vez só. Fala assim, se iluda não. Fala, isso não te pertence. Fala, para quem quer ser discípulo de Cristo, vai ter algumas prensas na vida. E o que Davi declarou lá nos Salmos 24, versos 3 e 4? O que significa essa prensa? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. O quarta prensa, aquele azeite, ele era usado para fazer sabão. Esse tem o poder do quê? De eliminar as impurezas. Quando nós já estamos o quê? Aperfeiçoados. Nós já estamos limpos e podemos ser usados o quê? Para lavar outras pessoas. Para ministrarmos às outras pessoas. Então nós passamos por esse processo de prensa. Muitas vezes nesse processo o que acaba acontecendo? Nós queremos fugir, queremos ou não queremos? Jesus estava lá no Getsemane, Jesus sabia para o lugar que ele estava indo. Não foi escolhido à toa, ele sabia que o Getsemane significava o quê? Lugar de prensa. Então ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Nesse lugar de prensa, ele não fugiu do processo, apesar dele ter orado: Senhor, se possível for, passa de mim, mas faça-se, Senhor, a tua vontade. Nós precisamos, no meio das tribulações, nos meios das adversidades, a gente vai lembrar de gritar: Senhor, se possível for, passa de mim. Mas a gente tem que ser forte o suficiente para não sair correndo da prensa e falar: Senhor, não aguento não, estou caindo fora, estou desistindo. Eu já fiz isso algumas vezes. E sabe o que eu descobri? Que daqui a pouco eu estava lá de volta no lugar da prensa. Porque todo mundo passa pelo processo. Para fazer um bolo passa pelo processo, não tem? Bolo fica pronto sem ir para o forno, sem bater ovo. Tem bolo que não vai ovo, mas na minha receita vai ovo, amém? Gente, qualquer coisa passa por um processo, ninguém nasce pronto. A gente vai o quê? Aprendendo na vida. E a vida cristã não é diferente. Fala assim, a gente passa por processos. Não é evangelho, não é o quanto nós temos de Cristo, mas o quanto Cristo tem de nós. Quanto que o Senhor tem de você? Porque o quanto nós temos de Cristo, talvez você pode fazer um curso de teologia e achar que você já tem de Cristo. Mas Cristo não tem 1% de você, porque você não está disposto a morrer para o seu eu, para o seu desejo, para os seus sonhos, para a sua vontade. Se alguém falar mal de você, você já vai lá e lava a alma no Facebook. Fala, dá uma olhadinha assim para o lado. Fala assim, lugar de prensa. Qual atitude você tem? A gente precisa se deixar o quê? Ser esmagado, ser prensado. E é nessas prensas que nós vamos produzir o quê? O mais puro azeite. Cristianismo é renúncia. Então nós precisamos o quê? Desejar ser prensados mesmo. Você está de brincadeira? Você quer que Cristo te tenha? Então a gente de fato precisa ser prensado para eliminar tudo aquilo que não pertence de nós. E o que a gente consegue declarar? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente precisa lembrar nos momentos adversos: Senhor, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Se eu quiser alcançar o meu propósito e não fugir da prensa, o que eu vou ter que declarar para mim? Tudo posso. O resto tu precisa aprender ainda. O que você precisa declarar? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos o quê? Suportar os processos, precisamos suportar a prensa. E vou contar um segredo para você. Não se preocupe, não se entristeça, se quando você for prensado, pessoas simplesmente não enxergarem que você está sendo prensado. O que aconteceu com os discípulos de Jesus? Todos dormiram.
Você fala, a pessoa falou que eu podia contar com ela, mas nem a profetisa responde a minha mensagem, meu Deus do céu. Não é possível um negócio desse. Sabe por que não responde? Sabe por que as pessoas aparentemente dormem? Porque permanecer na prensa é uma escolha pessoal. Não dá para ter auxílio. Depois, na hora de carregar a cruz, o Senhor até ajuda. O Senhor até envia quem ajude a gente a completar o processo. Mas no momento de escolher, ficar sendo prensado, é uma escolha pessoal. Somente aqueles que, não, Senhor, está doendo, está sangrando, estou machucado, estou ferido, estou frustrado, mas Senhor, eu escolho ser um verdadeiro cristão. Se Jesus suportou, e eu vou dizer para vocês assim, ninguém vai suar sangue. A gente pode ser prensado ao máximo, mas nós não vamos chegar ao ponto de suar sangue, porque esse preço só Jesus poderia pagar, e Ele já pagou. Cabe a mim e a você escolhermos o quanto Deus vai ter da gente. É uma escolha pessoal. Conta aí, fala assim, é uma escolha pessoal. O quanto você deseja que Deus tenha de você. Seguir a Cristo é mais do que frequentar uma igreja e cantar canções e ler a Bíblia de capa a capa. Servir a Cristo, seguir a Cristo, é que as pessoas possam reconhecer que em nós não existe a nossa atitude, apenas a atitude do Senhor em nós. Precisamos permitir que o Senhor nos molde, não segundo a gente quer. A gente está lá na roda do olheiro, quem é o barro para falar? Senhor, por que o Senhor está me fazendo desse jeito? O Senhor sabe exatamente aquilo que Ele depositou em nós, quais são os seus planos. A nós cabe o quê? Repete comigo, fala, permanecer na prensa. Eu não sei qual é a oração que você vai fazer. Eu sei que Deus tem ciclos e estações novas para nós, mas nós só vamos ser transformados de glória em glória se nós permanecermos nesse lugar de prensa. O importante é que o quê? Depois que nós passamos pela prensa, a gente desfruta de um tempo glorioso com o Senhor, amém? Conta aí, fala assim, vale a pena. Fala assim, resiste à prensa, que o Senhor vai te colocar nos lugares altos, e você vai resplandecer a glória dEle, aonde você estiver, amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, e nós vamos orar, nós vamos declarar ao Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Se você tiver coragem, você pode repetir essa oração comigo. Senhor, nós nos alegramos em Ti, assim como Davi se regozijava em alegrar o seu coração, nós queremos também nos regozijar em alegrar a Ti. Queremos lhe pedir perdão pelas vezes que nos entristecemos quando o Senhor não satisfez os nossos desejos. Nós até mesmo nos emburramos, ficamos de mal, brigamos com o Senhor. Perdão, Senhor, falamos mal do Senhor, questionamos aonde é que o Senhor estava. Nos perdoe, porque não entendemos os Teus processos de prensa. Nós queremos, Senhor, produzir o azeite extra virgem, o virgem, aquele que é usado nas lamparinas na casa do Senhor, aquele, Pai, que é usado para fazer sabão, que lava, que purifica e que santifica. Senhor, nós não queremos fugir aos Teus processos, pois queremos, Senhor, que a Tua boa vontade, o Teu bom propósito para nós se estabeleça nas nossas vidas. Senhor, nós queremos ser aqueles que irão declarar em momentos adversos: tudo coopera para o meu bem. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que o Senhor me fortalece e não permitirá que eu permaneça prostrado. Senhor, nós Te damos a liberdade. Completa a Tua obra nas nossas vidas, porque assim Cristo é. Nós queremos ser, ó Deus. Toma as nossas vidas e nos conduza, ó Pai, dia após dia, ao centro da Sua vontade.